1 Samuel, capítulo 4. Os filisteus tomam a Arca da Aliança. Naqueles dias, o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Áfeca. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4.000 soldados. Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram: "Por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a Arca da Aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos." Então mandaram mensageiros a Siló para trazerem a Arca da Aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, vieram junto com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e disseram: "Escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. O que será que aconteceu?" Quando souberam que a Arca da Aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: "Um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós! Nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam corajosos, filisteus. Lutem como homens ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram nossos escravos. Lutem como homens." Assim os filisteus lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas. E houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus, e Hofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. A morte de Eli. Um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo de batalha até Siló e chegou lá no mesmo dia. Para mostrar sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Eli estava sentado numa cadeira, perto da estrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a Arca da Aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou: "Que barulho é esse?" Então o homem correu para contar as notícias a Eli. Eli estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse: "Eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui." "O que aconteceu, meu filho?" perguntou Eli. "O povo de Israel fugiu dos filisteus", respondeu o mensageiro. "Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos Hofni e Finéias foram mortos." E os filisteus tomaram a Arca da Aliança. Quando ouviu falar da arca, Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo, por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel 40 anos. A morte da mulher de Finéias. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter a criança. Quando ela soube que a Arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, começou a ter as dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram: "Tenha coragem, você ganhou um filho." Ela não se interessou e não respondeu, mas deu ao menino o nome de Icabô, explicando: "A glória saiu de Israel." Disse isso falando da tomada da Arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse: "A glória saiu de Israel, a glória saiu de Israel, pois a Arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos." 1 Samuel, capítulo 5. A arca na terra dos filisteus. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod. Eles a colocaram no templo do seu deus Dagom, perto da sua imagem. No dia seguinte, de manhã, os moradores de Asdod viram que a imagem de Dagom estava caída de cara no chão, na frente da Arca da Aliança. Então eles pegaram a imagem e a puseram de volta no seu lugar. No dia seguinte de manhã, viram que ela estava caída de novo na frente da arca. A cabeça e os 2 braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta. Somente o corpo estava inteiro. É por isso que até hoje os sacerdotes de Dagom e todos os que adoram em Asdod não pisam aquele lugar.
E o Senhor Deus castigou duramente o povo de Asdod. Fez com que todo o povo dali e a vizinhança ficasse cheio de tumores. Quando eles viram isso, disseram: O Deus de Israel está castigando a nós e ao nosso Deus, Dagom. Não podemos mais deixar que a arca do Deus de Israel fique aqui. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 governantes filisteus e lhes perguntaram: Que vamos fazer com a arca do Deus de Israel? Levem para a cidade de Gate. Responderam eles. Então os filisteus a levaram para lá. Mas, depois que a arca chegou ali, o Senhor Deus castigou a cidade e pôs medo nos seus moradores. Apareceram tumores em todas as pessoas da cidade, tanto nas mais importantes como nas mais humildes. Então enviaram a arca da aliança para a cidade de Ecrom. Quando a arca chegou lá, o povo começou a gritar: Trouxeram a arca do Deus de Israel para cá. Eles querem acabar com a gente. Então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governantes filisteus: Mandem a arca do Deus de Israel de volta ao seu lugar, para que ela não mate a nós e as nossas famílias. Houve morte e destruição em toda a cidade, por causa do castigo severo de Deus. Os que não morreram ficaram cheios de tumores, e os gritos dos moradores da cidade subiram até o céu. Salmo 52. A justiça e a bondade de Deus. Homem poderoso, por que você se gaba na sua maldade? O amor de Deus dura para sempre. Você fez planos para acabar com os outros. A sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. Você gosta mais do mal do que do bem e prefere a mentira em lugar da verdade. Seu mentiroso, você gosta de ferir os outros com palavras. Por isso, Deus acabará com você para sempre. Ele o pegará e jogará para fora da casa em que você mora. Deus o tirará do mundo dos vivos. Os que obedecem a Deus verão isso e ficarão com medo. Eles vão rir de você e dizer: Veja, um homem que não pedia a Deus que o protegesse. Ele só confiava na sua grande riqueza e procurava segurança na sua própria maldade. Porém, eu sou como uma oliveira verde que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na presença dos que são fiéis a ti, anunciarei que tu és bom. Atos 28. Em Malta. Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: Este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs a mão sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós e, quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. De Malta para Roma. Depois de ficarmos 3 dias na ilha, embarcamos no navio da cidade de Alexandria, que tinha na proa a figura do deus gêmeos Castor e Pólux. O navio tinha passado o inverno na ilha. Nós chegamos à cidade de Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali, seguimos viagem e chegamos à cidade de Régio. No dia seguinte, o vento começou a soprar do sul e em 2 dias chegamos a Pozzuoli. Nessa cidade, encontramos alguns cristãos que nos pediram que ficássemos com eles em uma semana. E assim chegamos a Roma. Os irmãos de Roma tinham recebido a notícia da nossa chegada e foram se encontrar conosco nos povoados de Praça de Ápio e de Três Vendas. Ao ver esses irmãos, Paulo agradeceu a Deus e se animou. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu a permissão para morar por sua conta, guardada por um soldado.
para finalizar o nosso devocional, vamos para mais um momento de oração. Senhor, muito obrigado por mais um dia, obrigada, Senhor, pela Tua presença, obrigada por essas palavras preciosas, Senhor. E assim como está escrito na Tua palavra, que ela é poderosa, né, para separar a nossa alma e o nosso espírito e trazer entendimento. Nós também oramos, Senhor, pelos momentos de tentações que nós passamos e enfrentamos, mas assim como está escrito na Tua palavra, nós temos poder no Senhor para combater, para confrontar, Senhor, todas as tentações que se levantam. Então, Senhor, não importa o que nós passamos ou o deserto que possamos enfrentar, mas que nós possamos sempre nos sustentar na Tua palavra, nos sustentar, Senhor, no Teu poder, porque Tu és o nosso fundamento, Senhor. Nós oramos agora para que haja renovação de mente em cada pessoa que está ouvindo agora, haja renovação de mente, haja renovação dos corações, Senhor, que nós possamos nos encher da alegria que vem do céu nesse dia de hoje, Senhor. Então, vem acalmando o nosso coração, vem trazendo tranquilidade para esse dia de hoje e que Tua paz guarde a nossa mente, guarde, Senhor, a nossa boca também e guarde, Senhor, os nossos corações. Então, fica conosco, nos abençoa e assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.